Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, mas eu estou aqui para gravar mais um vídeo e esse vídeo foi um vídeo muito pedido por vocês. Hoje eu vou falar sobre os felídeos ou felinos. Bom, eu separei aqui, né, coisas interessantes que eu acho sobre felinos. Eu vou falar sobre os felinos mais conhecidos e alguns raros, alguns que eu me identifico melhor. Espero que vocês gostem. Primeiro, eu listei os 3 maiores felinos que consequentemente são os felinos mais conhecidos. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que existem cerca de 40 felinos no mundo inteiro. Então vamos lá. O maior felino que nós temos é o tigre. O tigre é um animal de hábito solitário, né? Ele só é encontrado com outro animal ou em disputa de território ou com uma tigresa para acasalar. E tigres não têm cuidado parental, então você nunca vai ver um tigre macho com filhote. Só quem cuida dos filhotes são as mães. Bom, é uma coisa bem legal sobre os tigres e que diferencia eles de outros animais são as listras, né? E a pele do tigre mesmo, ela é listrada. Então, se você cortar o pelo do tigre, você vai ver que a pele dele é listrada. E uma coisa muito interessante, pouca gente sabe, é que as listras do tigre são totalmente diferentes de outros tigres, como se fosse a nossa digital. Nenhum tigre tem a mesma sequência de listras. Uma coisa também muito interessante é que muita gente erra sobre o tigre branco. Por quê? Porque o tigre branco ele não é uma espécie separada. Acontece uma mutação no gene recessivo dele, que é aquele gene azinho que vocês aprenderam na escola. O tigre branco, ele é um tigre siberiano. Só muda que houve uma mutação no gene e ele ficou branco, mas é o mesmo tigre, é a mesma espécie. Agora eu vou falar sobre o leão, que é o segundo maior felino. Gente, o leão, ele leva uma fama que não deveria ser dele. Primeiro, porque o leão ele não deveria ser o rei da selva, porque ele é um folgado, não faz nada e ele não é o maior felino do mundo. Não querendo criticar os leões, né? Eu amo os leões, lógico. Só que assim, os leões eles não caçam. Quem caçam sempre são as fêmeas. Lógico, se o leão tá sozinho na natureza, obviamente ele vai caçar. Mas quem caçam são as fêmeas. E outra, quando a fêmea caça, quem come primeiro são os leões, os doentes e os filhotes. As fêmeas, as leoas, são as últimas a comerem. E isso é uma coisa triste, né? E uma coisa muito interessante, que é uma coisa um pouco triste, é que assim, no bando vai ter sempre um leão dominante, o macho alfa. Aí vem um leão de fora querendo entrar nesse bando. Então ele briga com esse leão. E o leão mais forte é o que fica. Então, por exemplo, o leão que estava nesse bando é o mais fraco, ele foi embora. Então, o leão novo, ele vai lá, mata todos os filhotes que tem, para as fêmeas ficarem tristes, entrar no cio, e eles vão conseguir procriar com essas fêmeas e vão ter filhos dele mesmo. É uma coisa triste, mas isso acontece na natureza. E uma coisa também muito interessante sobre leões, são os leões são extremamente folgados, porque os leões dormem mais de 15 horas por dia. Então o trabalho sempre fica com as fêmeas. Então ele tem uma fama que não é dele. E agora a onça pintada, que é o terceiro maior felino ou jaguar. Na natureza, principalmente os nomes dos animais, você vai encontrar diversos nomes, diversos mesmo. Por exemplo, o puma, que eu vou explicar mais tarde. Vamos falar da onça. A onça pintada é o terceiro maior felino que nós temos e acontece a mesma coisa no caso do tigre, só que ao contrário, que é a nossa onça negra, ou pantera negra, ou jaguar negro. O que acontece na onça pintada? Ela sofre também um melanismo e ela fica com a pelagem escura, negra, mas é a mesma onça, é o mesmo animal. Antigamente achavam que era uma espécie, uma subespécie da onça, mas não. É o mesmo animal que sofreu um gene. É como se fosse eu, por exemplo, eu sou morena. Mas se eu fosse albina, eu ainda seria
um ser humano normal, só muda a pelagem de cor, não tem tipo uma subespécie, uma coisa diferente. Temos também o puma, gente. O puma é um animal que tem mais de 40 nomes. Então, toda vez que você for falar, principalmente de um animal, use sempre o nome dele ou de outra espécie. Por exemplo, o puma, ele tem mais de 40 nomes. Então, às vezes, as pessoas falam do mesmo animal e não sabem. Por exemplo, eu moro em São Paulo e eu nunca falo puma. Eu sempre falo sussuarana ou onça parda. E dependendo do lugar, o nome muda, óbvio. Na América Central e na América do Norte, as pessoas chamam ele de puma mesmo. Temos a chita também, ou guepardo. A chita é o animal mais rápido do mundo, né? Chegando a 120 quilômetros por hora. E esse animal é um animal muito interessante. O corpo dele foi totalmente feito para correr muito, porque a chita, ela tem um abdômen extremamente magro e ela tem pulmões muito grandes. Então fica mais fácil para ela, porque nós humanos, por exemplo, quando a gente vai correr, a gente se cansa muito rápido e fica ofegante, assim, ó. Ofegante, mas a chita não. Como ela tem um pulmão muito grande, ela consegue fazer trocas gasosas, troca de respiração bem melhor que a gente e que outros animais. Bom, agora eu vou falar de animais que não são muito conhecidos, como é o caso do tigre dourado, que é um animal belo, extremamente raro e corre extremamente risco de extinção. Se eu não me engano, na natureza existe 30 tigres desse. Gente, é um animal lindo e é um animal que a gente tem que proteger. Outro animal também que é muito raro é o ligre, que é uma mistura de tigre com leoa ou vice-versa. É um animal híbrido que ele não é encontrado na natureza, tá, gente? Mesmo encontrando leões na Ásia, eles ficam em lugares totalmente separados. Os tigres ficam aqui, os leões ficam aqui. E na Ásia, existe cerca de 3.000 leões. Então, é uma coisa que não vai acontecer em ambiente natural. Esse ligre ficou muito famoso. Se eu não me engano, ele é o único que existe no mundo. E ele seria o maior felino do mundo. Ele é extremamente gigante, mas é um felino que não consegue viver na natureza. Por quê? Porque ele não consegue correr. Pelo fato dele ser muito grande, ele não consegue correr, ele não consegue caçar. E por ele ser um híbrido, ele não vive muito. Depende de cada espécie. Esse ligre dá até dó, gente, porque ele vai viver no máximo até uns 3, 4 anos. Porque não é uma coisa que acontece na natureza, né? É uma coisa que o ser humano fez. Mas temos híbridos que são extremamente. Existem tipos de híbridos na natureza, por exemplo, o corvo, a mula é um exemplo de híbrido sensacional na natureza, porque é um animal que consegue viver muito bem e é um animal que temos em muita quantidade aqui, principalmente no Nordeste. A mula é uma mistura de burro com jumento. E híbridos, gente, não tem filho, não tem como, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo super rapidinho mesmo, só pra vocês conhecerem um pouquinho, saber um pouco mais desses animais lindos. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo pra mim. E se vocês gostarem, eu posso vir com uma parte 2, explicando um pouco melhor e falando de outros felinos que eu não falei nesse vídeo. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!